Eu li nesse tempo que eu parei de viajar, eu li, não sei como apareceu lá em casa, era um livro da minha sogra, viu? Quando Deus quer te falar, usa até a sogra, né? Você sabe? Chega nesse nível. Era um nível era um conto que chamava O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Não sei se você já ouviu falar. Cavaleiro simples, resumo. Era um cavaleiro nobre, muito nobre, valente, corajoso, que resgatava donzelas. Só que, de repente, começou a enferrujar a armadura dele quando ele não tirava a armadura nem em casa. Ficava o tempo todo com capacete, todo o tempo com a armadura, e ele começou a enferrujar, já não escutava ninguém, porque até na comida ele estava pensando que estava em guerra o tempo todo e não sabia descansar, e já começou a enferrujar. Mas o pior que enferrujou é quando ele começava a entrar a resgatar donzelas que nunca tinham pedido para ser resgatadas. E aí ele começou a gastar a armadura dele e começou a ser enferrujada por uma atitude nobre, mas que ele nunca tinha sido chamado para fazer isso. Cara, quando eu li isso, eu percebi isso. Por amor a Cristo, por amor ao corpo de Cristo, por amor à noiva, eu fui. Na realidade, em alguns casos, não estava nem pedindo para... E não tem uma viagem que eu fazia que não era uma guerra. Porque, em realidade, eu ia e entregava tudo. Corpo, alma e espírito, e às vezes eu entrava em guerras desnecessárias. E aí comecei a perceber quando minha armadura começou a enferrujar. E pedi, Senhor, deixa eu voltar a escutar a tua voz, a tirar a armadura em casa, escutar minha esposa, escutar a família, escutar meus amigos próximos, o presbitério da igreja. E aí comecei a voltar para o centro, a me focar. E, cara, graças a Deus. E é por isso que Paulo diz, combati o bom combate, né? Porque significa que tem combate que é ruim, né? Exatamente. Você tem o bom combate, tem combate que não era para você estar combatendo. Não, né? Tinha que estar, exatamente. Então você vai ter que ter esse discernimento. A boa batalha da fé, exatamente. Muito bom. E você, nas nossas conversas, né? Quando a gente se encontrou, a gente teve a oportunidade de encontrar lá no Descendo e tal, você me falou que a gente até se encontrou num Zoom, numa reunião lá, também. E exatamente por causa dessa temática Maranata. Exatamente. Né? Eu ia fazer a conferência, você estava preparando um disco e tal. Como é que foi? Assim, você sempre gostou de escatologia? Você sempre estudou? Ou foi algo recente? Como é que foi essa temática? Sempre fui apaixonado por Jesus. Ok. E queria, como falei do começo, só queria a glória de Deus, a presença de Deus. Sim. E nesse processo de 2017, que eu estou falando que eu parei, Senhor, eu quero estar onde Tu estás, eu quero dedicar minha vida, vou gastar minha vida somente no que Tu está pedindo. E eu comecei a ver, não somente em estar apaixonado por Jesus, mas pelo plano dele. Comecei a estudar qual o plano de Deus. Comecei a ver a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, uma história só. Eu não sei por que eu cresci escutando tantos pregadores, tantas línguas. Uma coxa de retalhos. Exatamente. A teologia sistemática, eram muitos temas que eu tinha, mas eu nunca tinha conseguido ver a Bíblia como uma história só. Gênesis 1 e 2, os céus e terra reunidos, Apocalipse 21 e 2, está reunido outra vez. Então, árvore da vida. De Gênesis 3 a Apocalipse 20 é o plano de redenção para que tudo volte. E a criação vai ser a sua melhor versão. Sim. Depois de tudo redimido. Quando eu vi dessa maneira, eu comecei a ler a Bíblia de novo, a estudar a Bíblia de outra maneira. E aí eu comecei a escutar pessoas diferentes do círculo que eu estava. Deus me conectou com pessoas sempre com intimidade. Por exemplo, eu tenho um amigo na Argentina que estava nesse Zoom também, Mariano, o nome dele, que faz 17 anos, está 18 anos que eu estou na Argentina. Tem 15 anos que a gente faz um congresso que ele começou, mas eu fui todos os anos, chama Intimidade com o Amado. E a gente sempre começou a falar de intimidade na América Latina e Deus usou muita gente nessa área. E a intimidade nos levou ao coração de Deus e a dar a vida pelo que é importante para Ele, das paixões do coração de Deus. Então, eu quero amar o que Deus ama. Né? A gente sempre diz isso, eu quero amar o que Deus ama. Assim Deus foi me colocando dentro disso. Então, eu quero amar a intimidade, assim eu quero amar as almas, quero amar a igreja local, mas também quero amar as nações, quero amar o reino, quero amar Israel e quero amar a volta de Jesus. Porque eu tenho que amar tudo que Deus ama. Entendi. Ele tem uma coroa para aqueles que Você começou a vasculhar dentro do coração de Deus. O que é importante para Ele? Você achou essa... Exatamente. O que é importante para Ele? Não, por muitas vezes... Viu quando diz a igreja, as 10 virgens? Para mim, essa parábola me sacudiu também. 5 prudentes
e 5, como diz em português? Nécias. Loucas. Né? Loucas, nécias. É muito interessante, não são 5 virgens e 5 prostitutas, são 10 virgens. Só que 5 eram prudentes e 5 se distraíram. E é louco que são 10 que criam na mensagem Maranata. 10 sabiam esperando. Que ia voltar. Sabiam 10, que ia voltar. Né, querendo se casar. Ali, 10 ali cria na mensagem. E tinha 5 que cria na mensagem e era imprudente. E essas coisas eu comecei a ver, eu falei, de que parte da igreja eu quero estar? Não somente ser salvo. Né? E aí eu comecei a entrar no assunto, a escutar isso de outra maneira. Falei, Senhor, eu quero amar o que Tu amas, eu quero ter óleo para os últimos dias. Claro, como todas as pessoas que cresceram escutando esses assuntos de escatologia, por exemplo, meu pensamento é o seguinte: o que me importa saber do fim? Se o importante é que eu esteja apaixonado por Jesus hoje. Eu quero viver agora. Eu quero viver agora. O importante é... Para que eu vou entrar nessas brigas teológicas de que eu não entendia tanta divisão? Porque isso só tem que amar Jesus e amar as pessoas e acabou. Mas só que eu comecei a ver o que é importante para ele. E que entender o fim modela o meu estilo de vida do presente. Pelo qual eu administro o dinheiro, o tempo, os recursos. Por isso eu comecei a falar, eu quero dedicar minha vida, que é importante, o que conta para a eternidade. Assim que eu comecei a entrar no tempo, escutando pessoas também que falam do mesmo assunto. E aí Deus foi nos conectando mais por amor por Jesus, que por amor pelo conhecimento, ou a curiosidade. Não é que eu entrei para... eu amo escatologia. Eu amo escatologia, eu amo estudar. É verdade. E aí... E eu comecei a encontrar com os amigos de Jesus, que estão falando a mesma coisa. E, por exemplo, a gente se encontrou nesse Zoom e a gente está falando o mesmo idioma. Por quê? Que Deus, e da mesma forma eu sei pessoas no Irã, sério? Na China, literalmente, né, que estão falando a mesma coisa, mesmo idioma, na Coreia. Não é uma linha ministerial. É a esposa de Cristo que está amadurecendo. Então, o Espírito e a esposa começam a falar o mesmo idioma. Vem Senhor Jesus. E você falou pra gente que, antes da gente ligar as câmeras, né, que você está estudando junto com a sua família. Ai, sim. O que vocês estão estudando que tem a ver com escatologia? Nós, com toda a igreja, com toda a nossa família espiritual, nós estamos estudando com toda a igreja? Com toda a igreja. Como nos preparar para só com a sua família em casa. Como nos preparar para os últimos tempos. Mas no nosso modelo de igreja, nós valorizamos muito o núcleo familiar. Que cada um deve ser, a gente chama altar familiar, que cada um tem seu altar familiar. Então, com a minha família, a gente abre a Bíblia e começa a estudar. E meus filhos são todos pequenos. E você está pegando 150 capítulos? Os 150 capítulos que falam da segunda volta de Jesus. Legal. Exatamente. Que é aquele que o iHop preparou, né? Que o Mike Exatamente, eu vi isso. Tem uma linha do iHop também que é em espanhol. Tem bastante coisa, verdade. Um dos meus melhores amigos é Benjamin Nunes, que é o diretor espanhol do iHop. Então, você abre... Qual a idade dos seus filhos? Um tem 13, 11, 9, 8 e 3 anos, é pequenininha. Cara, imagina. E aí, o que a gente faz? A gente abre e começa a comentar. Mateus 24, por exemplo. Sim. Sinais do final de Jesus. Então, eu perguntava, o que é Apocalipse? Eu sei o que é. Zumbi. Zumbi. Se diz assim. Tá brincando, sério? Porque a gente começou a ver como o diabo tinha cegado o entendimento de uma geração e botou tanto medo nesses assuntos. Só que a gente foi tirando as mentiras e semeando a verdade. Tirando mentiras e semeando a verdade. O que diz a Bíblia dos sinais da volta de Jesus? Então, por exemplo, minha filha, a gente estava lendo, dizendo quando o sol vai escurecer e as estrelas vão cair, as coisas vão desaparecer. Para mim, tudo isso era um desastre, uma catástrofe. E minha filha falou, de 9 anos, pai, lógico, se Jesus começa a aparecer, o sol começa a apagar, a escurecer. Uau! Ela começou a ver todo o lado positivo. Exato. Jamais tinha medo. Então, nós temos 2 filhos adotados, né? Minha esposa e eu. Sim. E a mensagem da volta de Jesus é uma esperança para eles. É mesmo? A de 11 anos, a gente adotou 2 filhos. Um com uma menina de 11 anos e um de Benjamin, que tem 8 anos. Então, eles são irmãos? Eles são irmãos entre eles. Né? Depois eu conto essa história, que é outra história. Eu quero saber. É outra história. Mas, por exemplo, eu comecei a entender que a volta de Jesus não é medo, é esperança. Sim, a esperança abençoada. Né? Então,
que vocês entenderam disso aqui? Aí a de 11 anos falou, entendi que Jesus vai voltar e que ele vai curar todo o meu passado, todas as coisas erradas que aconteceram e que eu não vou chorar nunca mais. Meu Deus. Uau. Então, eu estou falando, para quem não conhece, Antonella e Benjamin, conta essa história um pouquinho. Eu quero saber como é que foi esse processo da adoção, como é que vocês decidiram adotar, como é que foi esse processo? Isso, para mim, vai muito relacionado com o assunto Maranata também. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, eu acredito que a igreja, a noiva, diz que ela se vestiu de linho fino, que são obras de justiça. E a gente começou com a minha esposa a orar muito pela justiça de Deus. Na Argentina estava por se aprovar a lei do aborto. Sim. E aprovou. E nós tivemos muito aí com isso, se a gente fazia passeata, marchas em contra da lei. Então, é verdade, e a gente começou a sentir, é verdade que eu não quero que a lei se aprove, Sim. mas eu não quero ser algo do contra. O que a gente está a favor? Qual é? A gente às vezes só tem protestos, mas não tem propostas. Uau. Então, o que a igreja está propondo? A única proposta da igreja naquele momento era que não se aprove a lei. Mas o que a gente deveria fazer? Antes de ser contra o aborto, deveríamos ser pró-adoção. Porque a proposta do aborto é, teoricamente, para resolver um problema, né? Exatamente. Então não adianta só protestar daquela proposta deles, nós temos que apresentar algo melhor ainda, né? Exatamente. E qual era a proposta melhor ainda? E estudando, a gente vê qual o problema então do aborto? É porque não tem pais que querem assumir. Logicamente que tem muitas garotas que realmente foi de uma noite, que não queria, porque são adolescentes. Os casos de abuso, de estupro, não é o caso da Argentina, por exemplo, que tem uma lei. Já tem uma lei que, se é estupro, pode abortar. Já tinha antes. Agora o que eles estão falando é outra coisa, que era porque realmente tinha muita gente que fazia aborto clandestino e queria que fosse legal. Então, mas qual era a proposta? Se eu tenho meu filho, quem vai cuidar? Eu não vou cuidar. Quem poderia cuidar? Então a gente começou a ver que tem muitas pessoas que estavam contra do aborto, que estavam a favor do ninho da criança que queria nascer, mas não estavam a favor da criança que já nasceu. Não estava fazendo nada pelas crianças. E a realidade não é tão abismal. É interessante que na Argentina, por exemplo, tem somente 2.878 crianças na lista de adoção. Disponível para adotar. E tem mais de 10 mil famílias querendo adotar. Mas não adota porque todo mundo quer bebê. E aí foi aí que minha esposa e eu começamos a orar. Primeiro, por justiça de Deus. Segundo, a gente começou a visitar orfanatos. E a gente começou a investir em todas as pessoas que trabalham com isso. Para a gente parece maravilhoso, da transformação de crianças. Só que a gente quando começou a visitar na pandemia, a gente percebeu o que a gente está fazendo como família, na prática. É verdade, dinheiro e orar é uma parte. Sim, mas foi um chamado de Deus. Eu senti que Deus estava levando a gente para outro nível. Um dia a gente foi no orfanato e falei, qual o caso mais difícil que vocês têm? Essa menina, está em depressão faz muitos meses, por causa disso, que não vem o caso, a história dela é muito triste. Sim. E o irmãozinho dela que está com ela. E lógico, porque são quase adolescentes, ninguém quer adotar. E aí eu me aproximei, se abriu comigo, contou a sua história. E aí eu entendi muito mais do amor de Deus. Viu que você entende o amor de Deus quando você se casa, você entende a intimidade, quando você entende teu próprio filho, você conhece mais da paternidade de Deus. Mas eu conheci outra faceta do amor de Deus. Eu li uma frase do Charles Spurgeon que dizia que ele acredita na eleição, porque se Deus não tivesse me escolhido antes de eu nascer, jamais me escolheria depois que eu nascesse. E eu me sinto identificado com a graça de Deus. Ele me escolheu e eu não merecia. Nem eu mesmo me escolheria. Exatamente. E o processo de adoção não deve ser para suprir a minha necessidade de querer ser pai. Muitas pessoas adotam quando não podem ter filhos. Em realidade, o que querem não é essa criança. Querem se sentir pai e mãe. E que
E com isso eu não estou criticando, glória a Deus, se quer fazer isso, isso ajuda. A Bíblia diz em Tiago 1:27 que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, que isso nos livra da corrupção do mundo. Eu acredito que o que nos guarda da corrupção do mundo não é não se envolver com poder, não é não se envolver com dinheiro, estamos no mundo, mas somos guardados do mundo quando nós saímos de nós mesmos e cuidamos de outras pessoas. Para mim, a grande comissão não começa com viajar para um país, começa com sair de nós mesmos. E aí a gente começou a entender isso com a minha esposa. Falei, como é que a gente pode mudar o destino dessa criança? Não como que eu posso me sentir mais pai, porque eu já era pai. Minha esposa já era mãe. Nós queremos mudar o destino. Não sei. Podemos levar eles para casa uns dias para fazer uma experiência? Podem, lógico. E levaram, facilitaram tudo. E agora, isso faz 4 meses atrás. Não é muito tempo. A gente não tem tanta experiência. Não eram nossos planos, a gente não tem tanto tempo livre. Eu queria uma criança pequenininha para quem sabe adotar e colocar meu nome, mas só que era o que eles precisavam, não somente o que eu queria dar. Cara, e a gente tem visto tantas mudanças, primeiramente em nós, em conhecer mais do amor de Deus e ver essas crianças mudando o estilo de vida. Aí é onde que eu digo essa frase, que eu estou repetindo muito, desculpa, mas um modelo que funciona é melhor que 1000 mensagens. Eu posso pregar da paternidade, todos os 10 pontos do que é um órfão e de como sair da orfandade. E outra coisa é você ter um órfão na casa e começar a ver a mudança de como ele se transforma em um filho por causa do amor, por causa do alimento, por causa da disciplina, por causa do ambiente de intimidade. E principalmente ver a esperança, a cura de Deus. Todos os dias eles lembram de uma coisa. Moraram 5 meses na rua. Tiveram 4 orfanatos diferentes, viveram todas as situações difíceis que se podem imaginar, mas hoje tem amor, tem uma família, cara, isso mexe tanto com o meu coração. Para mim é melhor do que uma conferência de falar sobre paternidade ou sobre orfandade, é ver na casa todos os dias. Nós temos experiências novas com Deus, e eu sim recomendo, que eu acredito que eu não sei qual a estatística de quantos órfãos tem no Brasil, mas não digo nem cristãos. Se cada igreja do Brasil, adotasse acabaria a orfandade no Brasil. Sim. Igreja, congregação inteira. Se a igreja se organizasse e perguntasse qual casal aqui se sente apto, né? Exatamente. Nós vamos bancar financeiramente. Exatamente. A gente vai bancar escolas, vamos bancar as roupas, nós vamos bancar... Entendeu? A igreja vai te dar o respaldo financeiro e só esse casal vai adotar. Nós resolveríamos a orfandade do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E eu acredito que não é um problema social, isso é um problema de destino.